Olá, meus amigos! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 4, continuando a falar sobre os princípios contratuais, especificamente sobre o princípio da boa-fé objetiva. E hoje nós encerramos finalmente, depois de tantas aulas, tratando desse princípio tão importante para a disciplina do direito contratual. E nós já vimos então as funções desse princípio da boa-fé objetiva, vimos então que ele tem essa função interpretativa, criadora de deveres jurídicos anexos, bem como uma função aí delimitadora do exercício de direitos subjetivos. Tanto que eu expliquei aí dentro dessa última função também a ideia do abuso do direito, assim como o funcionamento da norma de mitigação ou do duty to mitigate the loss. E hoje nós vamos então falar um pouco sobre os desdobramentos da boa-fé objetiva, que eu tenho aqui elencado para vocês 6 desdobramentos distintos. Veja aí na sua tela. Nós temos então aí o venire contra factum proprium non potest, nós temos a suppressio, também a surressio, a exceptio doli, o tu quoque e a cláusula de estoppel. Muito bem. Esses desdobramentos que eu estou aí trazendo para vocês, estão aí previstos na sua tela, veja que eles são aí então aí repercussões do princípio da boa-fé objetiva também nas relações contratuais. Em alguns casos, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, do venire contra factum próprio, a gente fala até da boa-fé além da relação contratual, mas aquela ideia de que a boa-fé permeia todas as relações jurídicas, que ela tem relação com a solidariedade, que é um fundamento da República Federativa Brasileira. Mas aí, veja que para fins da nossa disciplina aqui, nós trataremos desses desdobramentos, dessas repercussões da boa-fé, dentro do escopo do direito contratual. E começamos então falando aqui do venire contra factum próprio non potest. E do que se trata essa ideia do venire contra factum proprium non potest? Também conhecido como teoria dos atos próprios, ela servirá como uma maneira de proibição contra o comportamento contraditório. Ou seja, eu não posso realizar um comportamento, um segundo comportamento que seja contraditório ao primeiro, sendo que aquele primeiro externou ou então deu um indício para o outro contratante que não iria ocorrer esse segundo contraditório. Então veja só, me comportei de uma forma e dei a entender para a parte contratante contrária, ou até mesmo externei essa minha vontade, dizendo que eu não iria realizar esse ato contraditório posterior. Eu garanto de alguma forma para a outra parte que acaba adquirindo por isso uma legítima confiança de que isso não vai ocorrer. Mas, passado um lapso temporal, eu vou lá e, de fato, realizo esse ato. Veja, nessa situação, eu tenho uma violação ao princípio da boa-fé, nesse desdobramento da teoria dos atos próprios, do venire contra factum próprio non potest, porque eu agi de maneira contraditória, violando a legítima confiança que o outro contratante tinha em mim. E veja, a partir dessa definição e dessas ideias que eu trouxe aqui para vocês, nós podemos já pensar, né, em alguns elementos então para sua configuração. Olha aí na sua tela. Olha só. Então, precisamos de dois comportamentos lícitos e diferidos no tempo. Então, veja, um primeiro comportamento que é então aí realizado e depois, posteriormente, um segundo comportamento. Este segundo comportamento tem que ser contraditório ao primeiro. Depois que haja uma traição dessa legítima confiança depositada pela parte contrária. E, finalmente, o surgimento de um dano ou até mesmo um potencial danoso, ou seja, que não possa ter configurado um dano em si,
mas que pode ser que futuramente ocorra um prejuízo para aquele outro contratante. Então veja, se eu tenho uma dívida com alguém e eu prometo a essa pessoa ou realizo atos que me dão a entender que eu não irei cobrar essa dívida da outra pessoa, veja que aí eu não posso posteriormente exercer aquilo que seria o meu direito de crédito. Por quê? É um comportamento contraditório. Se eu garantir, criei a legítima confiança na outra parte que eu não exerceria esse direito não poderá mais ser exercido. Senão, eu estarei violando o princípio da boa-fé objetiva. Eu estarei realizando um comportamento contraditório. Tá? Então, essa é a ideia central do venire contra factum proprium non potest. É a ideia, portanto, de você ter dois comportamentos contraditórios que violam uma legítima confiança de que não haveria esse segundo comportamento contraditório ao primeiro. Bom? Muito bem. Dito isso, podemos ir para o próximo desdobramento, que é da suprécio e surrécio. E aqui vou explicar para vocês os dois simultaneamente. E por que simultaneamente? Porque, concordando até com outros autores, é dizer que a suprécio e a surrécio são os dois lados de uma mesma moeda. Por quê? A suprécio vai significar a perda de um direito pela falta de seu exercício em tempo razoável. Ou seja, eu dou aí uma convicção, novamente, uma confiança para a parte contrária, que não mais exercerei aquele direito. Por quê? Porque eu deixei de exercê-lo, deixei de exigir o cumprimento dele, ou até mesmo informei que eu não iria mais realizar aquele ato. E, portanto, ocorre a suprécio, a perda desse direito. Do outro lado, a pessoa que teve aí, então, um contratante que sofreu a suprécio, veja que garantiu agora a surrécio. Por quê? Porque agora ela adquiriu um direito em razão da falta do exercício do direito em tempo razoável pelo outro contratante. Então, veja, se eu abrir mão de cobrar determinada dívida de alguém, do outro lado, a parte garante um direito de não mais ser cobrada desta dívida. Ou seja, aquele lá que era o credor operou uma suprécio e aquele que é o devedor agora operou uma surrécio. Então veja, como eu falei para vocês, são os dois lados de uma mesma moeda. A suprécio pela perda de um direito pela falta de seu exercício em tempo razoável, e daí então cria-se essa legítima confiança de que não mais será exercido esse direito, e a surrécio pela aquisição de um direito, pela sua falta de exercício de um direito em tempo razoável pelo outro contratante. Então, se um tem suprécio, o outro lado, o outro polo da relação, vai ter surrécio, né? Então, a gente sempre vai ter essa correlação entre os dois institutos. Agora, cuidado com uma coisa, que inclusive eu já informei vocês sobre isso quando estudamos lá Direito Civil 2. Não confunda suprécio com prescrição. Veja, são duas situações em que envolve aí um lapso temporal que prejudicará o exercício de um direito. Mas veja, são institutos jurídicos diferentes. E por que diferentes? Porque na prescrição, como havíamos visto lá em Direito Civil 2, nós temos lá a perda da pretensão e não do direito em si. Então, quando opera a prescrição, houve a perda da pretensão. Com a perda da pretensão, veja, você ainda tem um direito de ação e se a parte contrária assim quiser, pode pagar, por exemplo, uma dívida prescrita. Não há qualquer aí impedimento. Ela vai, então, não se valer dessa exceção, né, esse meio de defesa
que é alegar a prescrição, e dirá então que quer pagar a dívida ainda que prescrita. E veja, ocorre em razão de um prazo, ou seja, você tem aqui um lapso temporal que transcorreu e que faz operar a prescrição, tão somente. Suprécio, por sua vez, ainda que tenha a ver com um lapso temporal, veja que ela opera extinguindo o direito em si e não só a pretensão. O direito desaparece com a suprécio, em razão dessa contraditoriedade que há em você não exercer, não exigir o cumprimento daquele direito por um período de tempo e que, veja, vai então operar a suprécio pela violação da confiança legítima da parte contrária, porque ela acreditou que você não mais iria exercer aquele direito. No momento que você exige, alega-se a suprécio. Alegando a suprécio, vê-se que tem então uma violação a um princípio da boa-fé e se considera que aquele direito está extinto. Veja, inclusive, que é possível, né, e é o caso clássico aqui, de se operar suprécio enquanto ainda não prescrito o direito, né? Não prescrita ainda aquela pretensão, melhor dizendo, daquele direito. Veja, por vezes tem um prazo prescricional de 5 anos, mas já se operou a suprécio em 3 anos, pela não exigência desse direito e manifestações de que não haveria exigência daquele direito. Pronto, nessa situação, operou a suprécio, extinguiu o direito, sendo que o prazo prescricional era mais longo do que a suprécio em si, né? Muito bem. Vamos pensar em um exemplo dentro do nosso ordenamento jurídico sobre suprécio e surrécio? O mais clássico, o mais fácil de todos, que é o artigo 330 do Código Civil. Olha aí na sua tela. 330 vai falar que o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Veja, o que está acontecendo aqui? Veja que, primeiro, a gente tem uma suprécio do credor. E por quê? Porque por ele não exigir o pagamento no lugar que havia sido combinado e está sendo realizado em outro local, agora então é como se ele tivesse renunciado ao direito de exigir o pagamento naquele lugar previsto no contrato. E, ao mesmo tempo, opera surrécio do devedor, porque agora ele adquiriu um direito de pagar a dívida no outro local, diverso daquele previsto no contrato. Então, veja aí a dualidade que nós temos. O 330 é um caso clássico de suprécio para o credor e surrécio para o devedor. Muito bem. Dito isso, então, podemos partir agora para entender a exceptio doli. E o que é a exceptio doli? Se nós formos aqui traduzir diretamente, a gente chamaria aqui de exceção dolosa. E do que trata essa exceção dolosa? Aqui é uma punição para aquele que exerce um direito com a mera intenção de prejudicar o outro contratante. Ou seja, ele não quer aqui preservar seus legítimos interesses. Ele não quer exercer o seu direito e se beneficiar dos efeitos do exercício desse direito. Não, ele só age para prejudicar a parte contrária. E a exceptio doli, aqui, a doutrina, as costuma segmentar ela em duas, tá? A exceptio doli generalis e a exceptio doli specialis. O que são cada uma delas? Olha só, a exceptio doli generalis é aquela que vai se encaixar aqui justamente nessa ideia que eu trouxe para vocês, que está até aí na tela, de punição, o exercício de um direito que tenha sido realizado com a intenção de prejudicar a outra parte, ao invés de preservar legítimos interesses.
E isso aplicado em um âmbito que ultrapassa o mero espaço, plano negocial. Então, não estamos falando aqui simplesmente de exceptio doli dentro dos negócios jurídicos ou então dentro dos contratos, mas a ideia de exercer um direito com a ideia de prejudicar o outro. Então, falamos aqui da exceptio doli generalis. Agora, quando falamos do âmbito especificamente negocial, quando estamos falando então daqueles atos que são decorrentes desse ato negocial, aí estamos falando da exceptio doli specialis. Então aqui, generalis e specialis, pensem como se fosse uma relação entre gênero e espécie. Generalis, falando de maneira ampla, a punição daquele que age para prejudicar a outra parte ao invés de preservar seus legítimos interesses, e a exceptio doli specialis, para falar então quando envolve uma relação negocial e os efeitos e atos decorrentes dessa relação negocial. Bom? Com isso, então, podemos pensar em alguns exemplos que nós já estudamos, inclusive nos outros semestres anteriores, para exemplificar, então, a exceptio doli. Olha só, nós temos aí o artigo 175, que falava lá que a confirmação expressa ou a execução voluntária de negócio anulável, nos termos dos artigos 172 a 174, importa a extinção de todas as ações ou exceções de que contra ele dispusesse o devedor. Ou seja, o que está querendo dizer aqui com esse exemplo? Que eu não posso agora tentar aí buscar a anulação do negócio jurídico, sendo que eu havia confirmado expressamente esse negócio ou começado a sua execução. Veja, eu buscar a anulação do negócio posteriormente é querer prejudicar a parte contrária, sendo que eu não estou aqui querendo proteger meus interesses simplesmente, mas eu quero buscar o prejuízo do outro. Assim como o artigo 273, que a gente já estudou também, que fala lá da solidariedade ativa, dizendo que a um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. Veja, quer então aí o devedor se livrar da obrigação, tá querendo então aí ficar isento de qualquer responsabilidade por ela, então ele acaba opondo exceções pessoais que eram somente oponíveis a outros devedores, né? Ou melhor dizendo, não pode então aí o devedor se valer de uma exceptio doli, né? Alegando exceções pessoais de outros devedores a um dos credores solidários. E o outro caso que eu trouxe aqui para vocês, do artigo 940, que a gente vai estudar lá quando for falar de responsabilidade civil, que diz que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Então, veja, cobrei, dívida já paga, ou até mesmo pedi mais na dívida daquilo que era devido, então aqui eu tenho uma punição a esse credor, porque agora ele vai ter que restituir, devolver ao devedor o dobro, ou no caso aí de pedir mais do que for devido, o equivalente do que dele exigir, tá? Então a gente vê aqui exemplos então de exceptio doli. Muito bem. Daí então, além disso, nós podemos agora estudar o tu-quoque. E do que se trata o tu-quoque? Tu-quoque vem aqui de uma frase célebre do Júlio César para o seu filho Marco Bruto, né, ou Bruto também, colocado na história, que no momento em que Júlio César, né, o César foi assassinado, ele olhou para o lado e viu que entre os seus assassinos, entre os seus traidores, estava o seu próprio filho.
E daí ele disse a célebre frase: "Até tu, Brutus, meu filho", né? E que, traduzindo aqui para um latim, dentre outras traduções, mas uma delas diz: "Tu quoque Brute fili mi", né? Então, até tu, Brutus, meu filho. E o que é então essa ideia do tu quoque? É a ideia de um comportamento que irá violar a confiança do outro contratante, que vai então surpreendê-lo e colocá-lo numa injusta desvantagem na relação contratual. Então veja, aqui no caso do Tucoque, a gente tem essa ideia da surpresa, da desvantagem que tem aqui pela violação da confiança. E que então a gente percebe que aquela pessoa que está agindo com violação da boa-fé, que se enquadra no caso do Tucoque, ela está então violando uma regra jurídica e se aproveitando dela em seu favor. Lembram-se daquele brocardo jurídico, daquele que não pode se aproveitar da própria torpeza? Veja, aqui a gente enquadra também o Tucoque, ainda que alguns autores coloquem como uma figura, um desdobramento separado do Tucoque também essa possibilidade. Mas aqui, dando então essa ideia, que se eu tenho uma regra jurídica que eu estou violando, eu não posso me utilizar dela, me fazer então uso dela para poder aí conquistar algum direito ou exercício ou efeito de algum direito. Então o Tucoque justamente vai trabalhar com essa ideia de não então se aproveitar, não se beneficiar da própria torpeza, ou até mesmo, quando a gente encontra no sistema de common law, que a equidade, né, a justiça, deve vir com mãos limpas, que é também a tradução aí dessa ideia de não se aproveitar da própria torpeza, que está englobado também pela ideia do Tucoque, tá? Então, olha aí na tela que eu coloquei para vocês, então, a frase aí do Júlio César e veja, então, que a ideia aí de comportamento que viola a confiança do outro contratante, surpreendendo e o colocando em justa desvantagem na relação contratual, né? Então, você surpreende de forma negativa, ele, então, com essa surpresa, acaba aí ficando em posição pior do que estava antes na relação contratual. E quais exemplos que nós temos aqui do Tucoque? Veja só, podemos falar aqui tanto do artigo 180, que nós já estudamos, e do 476, que iremos estudar esse semestre. O 180 diz o seguinte: o menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Então, veja só, esse menor quis aí realizar um negócio jurídico, então ele era aí relativamente incapaz, resolveu realizar um negócio jurídico e agora, no momento de cumprimento da sua obrigação no negócio, ele resolve invocar a sua idade para buscar a anulação do negócio. Então veja, aqui nós temos um Tucoque. Por quê? Temos um comportamento que vai aí violar a confiança legítima da parte contrária, dando uma desvantagem injusta para o menor no nosso caso. Então veja, é um comportamento, inclusive, que se aproveita da própria torpeza. Deixei de cumprir aí a minha obrigação de um dever de informação, deixei de deixar claro a que eu era relativamente incapaz e agora estou me valendo desta torpeza para poder aí me eximir do cumprimento de uma obrigação, tá? E veja, o outro exemplo aqui que a gente tem é do artigo 476, que é a ideia da exceção do contrato não cumprido, tá? Exceção de contrato não cumprido, que vai dizer que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes
antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Nós veremos ainda com mais detalhes adiante o que é a exceção de contrato não cumprido, ou exceptio non adimplete contractus. Mas aqui fique já a ideia para você de que eu não posso exigir do outro o cumprimento do contrato se eu mesmo ainda não cumpri minha obrigação. Então veja, nós temos aqui obrigações sucessivas, né, diferidas aqui no tempo, que eu tenho que cumprir primeiro a minha, depois a sua. Se eu não cumprir a minha obrigação, não posso exigir que você cumpra a sua. Então, é a defesa que se tem pelo artigo 476 da exceção de contrato não cumprido. Veja, exceção, defesa pelo não cumprimento do contrato. Logo, aqui também é um exemplo de tu quoque. Veja, estou me aproveitando da minha própria torpeza, né? Estou me utilizando aí então de uma violação da regra jurídica por mim para depois exigir o cumprimento do outro dessa mesma regra. Bom? Legal. E por fim, gente, a última cláusula que eu quero tratar aqui com vocês é a cláusula de estoppel. E a cláusula de estoppel também é uma ideia de aplicação do princípio da boa-fé objetiva, mas agora no âmbito do direito internacional. Basicamente, é você falar aqui da aplicação do venire contra factum próprio non potest nas tratativas internacionais entre os estados. Ou seja, não permitindo que eles atuem de maneira contraditória quando estiverem aí nas relações internacionais. Então, se um Estado, por exemplo, se comprometeu a realizar tal ato e depois age de maneira contraditória, ele está violando a cláusula de estoppel, que nada mais é que essa derivação, digamos assim, do princípio da boa-fé objetiva, do venire contra factum próprio, só que agora dentro do direito internacional, sobretudo aqui se formos especificar, no direito internacional público, tá? Muito bem. De tudo isso que eu trouxe para vocês, tenho certeza que muitos acabaram ficando com uma certa dúvida na questão de, por vezes, parecer que um desdobramento ou o outro são muito próximos entre si e que as diferenças são muito pequenas e, por vezes, quase imperceptíveis. E você não está errado em pensar isso. E por que não? Porque muitos doutrinadores irão defender que o venire contra factum próprio non potest seria um gênero que abarca as espécies suprécio, surrécio, tu quoque, exceptio doli, dentre todas as outras que eu falei aqui para vocês. Ou seja, todas elas aqui envolvem um comportamento contraditório, de você criar uma legítima expectativa, uma legítima confiança à parte contrária e depois causar uma surpresa. O que vai diferenciar aqui muito mais claramente, né, de forma mais específica, é você pensar os efeitos ou até mesmo como que se dá essa contrariedade. Que você vai perceber então que em um caso você tem uma contrariedade de você se aproveitar da sua própria torpeza, de outra, de você então ter uma contrariedade que há uma incidência maior, uma importância maior da ação do tempo. Em outra, você tem o manifesto em si, a forma em que você externa a sua vontade como maior característica. Ou seja, todos não deixam de ser comportamentos contraditórios. No entanto, a gente tem essas diferenças que você pode perceber e, se você assim quiser considerar, entender então que são as variadas espécies de venire contra factum próprio non potest. Bom, pessoal, com isso então nós encerramos o estudo dos princípios contratuais, encerramos o estudo do princípio da boa-fé objetiva e agora então começaremos a estudar alguns elementos em si próprios do contrato, para entender então desde o momento pré-contratual, as tratativas preliminares, as negociações, até o momento aí da sua execução e exaurimento. Bom?
Muito obrigado aí a todos e até a próxima.